Senhor. Queremos dizer que nós estamos muito alegres por mais essa oportunidade de cultuarmos a Deus juntamente com você. Para nós é uma alegria essa oportunidade. A Assembleia de Deus Marcos Evangelho, nesse mês de março, se propôs a ter os cultos de sexta-feira dirigidos pelas irmãs. Então nós queremos convidar você, mulher, para prestar o seu culto de adoração a Deus. E não só você, mulher, mas toda a Igreja do Senhor aqui reunida. Nós queremos glorificar o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. É verdade que nós estamos, por hora, impedidos de sentir o calor humano, mas a palavra de Deus não está impedida. Então nós convidamos a você a prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus aí onde você está. Você liga o seu coração no céu e oferte o seu melhor ao Senhor. Nós iremos louvar ao Senhor nesse momento. Deus abençoe sua vida, amém? Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para este culto de mulheres. Que o Senhor venha nos usar segundo a tua vontade. Que o Senhor venha tomar a direção deste culto e faça tudo segundo o teu querer, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. Usa-nos poderosamente para a tua glória. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus,
Vamos louvar o Senhor com mais um. Não há nada que o Senhor possa fazer. Não é impossível para o Senhor agir. Leitura bíblica devocional do dia 27. Nosso devocional Nexem. Está na nossa página 351. 351. Êxodo 38 e João 17.
paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler a leitura devocional do dia. Êxodo 38, o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura, embaixo até no meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas ao lado do altar, para com eles levar ao altar. E fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional, e as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As suas cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis eram de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do palácio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a numeração das coisas usadas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice e bordador em azul, e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 703.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação
e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. João 17. Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que neles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos fazer a nossa oração do Salmo 27. Salmo 27. O Senhor é quem me dá entendimento, o Senhor é quem me salva do começo ao fim. Por isso não preciso viver com medo de nada. Senhor, não nos deixe viver com medo do futuro, nem das coisas ruins que possam nos acontecer. Livra-nos da violência urbana, guarda-nos das agressões, dos acidentes, roubos, sequestros, assassinatos e estelionatos. Senhor, ajuda-nos a priorizar nossos momentos de adoração coletiva na Tua casa, onde podemos desfrutar da Tua presença e aprender uns com os outros por meio do ensino e da pregação das Escrituras. Porque seremos preparados para os tempos de adversidades
estaremos fortalecidos pela comunhão com Deus e uns com os outros. Seremos ajudados quando o mundo se levantar contra nós. Então poderemos juntos nos alegrar e cantar na presença de Deus. Senhor Deus, como um corpo em Cristo, nós buscamos a Tua face, pois apesar das dificuldades, a Sua presença nos capacita a viver em paz confiante. Ajuda-nos a encontrar deleite em Ti, ó Senhor, mesmo quando perdemos as alegrias terrenas. Ajuda-nos, Senhor, quando formos abandonados e incompreendidos por aqueles que mais amamos. Ajuda-nos a fazer das Escrituras um manual para viver prudente e santo. Ajuda-nos a não temer aqueles que atacarão a nossa honra. Não nos deixe viver preocupados com nossa reputação, pois é a bondade do Senhor quem cuida de nós. O Senhor livra-nos de todos os nossos medos. Que toda motivação para o nosso viver seja a comunhão com o Deus vivo. Senhor, nós oramos pelo Emirado dos Árabes. Senhor, para que os governantes árabes tenham sabedoria e tolerância com os cristãos. Oramos para que exista, Senhor, mais facilidade em abrir igreja naquele local. Clamamos pelos cristãos que trabalham no país, por aqueles que são forçados, Deus, a trabalhar, Senhor, de graça, que sofrem com as péssimas condições de trabalho. Senhor, as empregadas domésticas que enfrentam abuso sexual. Intercedemos, Senhor, para que elas sejam guardadas, para que os cristãos sejam guardados diante de toda essa violência que enfrentam em nome da fé e nem é considerada pelas autoridades. Pelos cristãos ex-muçulmanos, para que eles consigam enfrentar, Deus, a forte pressão da sociedade, de suas famílias, que perdem a herança, o direito da paternidade. Senhor, eu quero clamar, Deus, eles perdem o direito, Senhor, do emprego, ou mesmo são forçados a casar com muçulmanos. Senhor, que os nossos irmãos tenham ousadia para compartilhar o Evangelho de Cristo com todos que estão à sua volta. Pai, nós clamamos ao Senhor por este culto, para que o Senhor fale, Senhor, poderosamente. Continue falando ao nosso coração, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar no nosso ser. Que este seja um momento de despertamento, que seja um momento de transformação, que seja um momento de quebrantamento. Senhor, usa-nos com ousadia cada dia mais para pregar a Tua palavra a todos aqueles, Senhor, que precisam ser anunciados a boa nova do Evangelho, que possamos nos despertar. Que a igreja no Brasil venha ser despertada, Deus, para fazer a Tua vontade, para pregar a Tua palavra, para segui-la, Senhor, assim como o Senhor quer. Que nós venhamos, ó Pai, amar a Ti, a Tua palavra, mais do que qualquer outra coisa. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está sendo abençoado? Está cultuando ao Senhor aí onde você está? Nós incentivamos a você a não só a assistir este culto, mas prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui para te ajudar a prestar a este culto, a este Deus que é digno de honra, glória, louvor e majestade. É de nosso conhecimento que nós temos muitos visitantes nos acompanhando nessa transmissão. Nós somos muito felizes por você estar presente, por você estar acompanhando essa transmissão. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe sua vida, sua família, a sua igreja, se você tiver uma. Se você não tiver, que o Senhor possa te direcionar. Se você for das redondezas, nós te convidamos, assim que possível, a gente, logo que nós retornarmos nossas atividades, que você possa vir nos fazer uma visita. Será uma alegria muito grande conhecer você pessoalmente. E eu quero te incentivar a dar primeiro um glória a Deus, né? Onde você está? Glória a Deus? Amém, isso aí. Glória a Deus, porque o Senhor está aí te ouvindo. O lugar onde você está agora é o seu altar de sacrifício ao Senhor. Então, adore esse Deus que Ele está presente. Amém? Nós queremos também que você se faça presente através do seu like aí nesse vídeo, que você possa manifestar a sua presença curtindo esse vídeo e vai nos ajudar na divulgação dele, amém? E neste momento também nós queremos te incentivar, te dar a oportunidade de adorar o nosso Deus com seus dízimos e ofertas.
Na descrição desse vídeo vai estar as informações, você tem liberdade para fazer uma transferência, da forma que for melhor para você. Nós também temos a modalidade do PicPay, o PicPay da nossa igreja é Marcas do Evangelho, tudo junto, muito tranquilo, que você possa, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você tem condição de ofertar, mas nós aprendemos que não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Então, se tudo que você tem neste momento for o seu louvor, você oferte o seu louvor ao Senhor da melhor forma. Se você tiver algo mais para ofertar, Deus conhece o seu coração e sabe da sua condição. Eu quero orar pela sua vida, pedir que Deus possa te guardar neste tempo de crise. Porque nós que estamos em Cristo, não estamos em crise. Nós passamos pelas adversidades, mas nós passamos firmados no nosso Cristo. Amém? Senhor amado, queremos neste momento te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de ofertarmos a Ti, Senhor, de oferecermos a Ti, meu Deus, aquilo que nós temos, Senhor. É bem verdade que o Senhor, Deus, é dono de todas as coisas, meu Deus, mas na sua bondade infinita, o Senhor nos deu esta oportunidade de oferecermos ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos dê um coração grato, Senhor, que o Senhor nos dê um coração generoso, Deus, que não venhamos reter, meu Pai, aquilo que de fato não é nosso, porque tudo pertence ao Senhor. Eu peço, meu Deus, a sua bênção sobre essa família que nos ouve neste momento. Pedimos, meu Deus, a sua bênção, meu Pai, sobre a dispensa dos teus servos. Meu Pai, sobre os negócios dos teus servos, Senhor. Sobre a empresa do teu servo, Senhor. Sobre o trabalho do teu servo, meu Deus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos alcance, Senhor, com a sua bênção que enriquece, Senhor, e que não acrescenta dor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino e em seguida estaremos sendo ministrados pela palavra do Senhor. Deus abençoe.
A paz do Senhor, irmãos. Motivo de muita alegria estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de te convidar a juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Certo é que na comodidade do nosso lar somos tentados a várias coisas que nos levam a tirar a nossa atenção. Mas eu quero te lembrar que é um momento de adoração a Deus. É um momento de cultuar o nosso Deus. Então que possamos estar atentos à palavra do Senhor. Vamos orar, logo após nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que contribuíram com as suas ofertas, com os seus dízimos. Você que não tem um local onde entregar, onde devolver o seu dízimo, sinta-se à vontade para abençoar a obra do Senhor. Vamos orar, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu carinho para com a nossa vida, para com a tua igreja, para com os nossos familiares, ó Pai. Não há dúvida de que a tua mão tem nos guiado em todos os dias da nossa vida. Senhor, clamamos a Ti e pedimos uma bênção especial em favor dos nossos irmãos, que mesmo diante de toda essa aflição, têm depositado seus dízimos e oferta, têm devolvido a obra do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar com bênçãos especiais, ó Deus, que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Senhor, neste momento juntos iremos compartilhar a Tua palavra e que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4, do verso 1 ao verso 7. Aos que têm a Bíblia devocional, página 1165, 2 Reis 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Como agir diante da tempestade que atinge a sua vida? A forma como nos comportamos diante da crise determinará como vamos sair dela. Creio profundamente que a maior necessidade dos nossos dias é o que Deus tem orientado através dos seus filhos, que tem ministrado a sua palavra nesse púlpito para com as nossas vidas. O amor verdadeiro para com o próximo, o servir voluntariamente e sem interesses, o desapego às coisas materiais e às futilidades da vida. Esses dias de pandemia que estamos vivendo
que estamos presos dentro das nossas casas, porque o inimigo é invisível e letal. Esses dias têm revelado muita coisa. Esse tempo trouxe à nossa memória o que muita gente já esqueceu: que Deus é soberano, que todo o poder está nas mãos dele, e ele faz como ele quer, na hora que ele quiser. A segunda coisa que eu aprendo com tudo isso é que as estações, a natureza e o tempo que nós usamos desenfreadamente são controlados por ele. Ele controla tudo. Nós vivemos uma vida desenfreada. Tudo o que nos é proposto, nós sempre falamos que não temos tempo para nada, mas um simples vírus nos mostrou que o tempo está nas mãos de Deus. E que se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, nós teremos tempo suficiente para fazer tudo como ele quer. Uma outra coisa que nós aprendemos com tudo isso é que uma casa luxuosa, carros, roupas, joias e todas essas vaidades são fúteis e para nada mais pressa. Se não for usado para a glória de Deus, a única coisa que elas servirão na nossa vida é para nos tirar do foco principal do nosso alvo, que é Cristo. Uma outra coisa que eu aprendo com tudo isso é que o mundo não precisa de mais religiosos, de mais protestantes, de mais pessoas falando do nome de Jesus. O mundo precisa de pessoas fiéis a Deus, de gente que não precisa falar e nem publicar em suas redes sociais que é o cristão, porque as suas atitudes revelam quem eles são. Nós precisamos de mais pessoas para viver o Evangelho. Precisamos de homens e mulheres que preguem com o seu viver diário as verdades do Evangelho. Precisamos de pessoas que mostrem com a vida que Deus é o que tem o poder e é Ele quem faz. Precisamos de pessoas que mostrem com a vida, apesar da circunstância em que estamos vivendo. Precisamos de pessoas que mostrem que Deus continua no controle de tudo. Precisamos estar cientes de que todo esse deserto que estamos vivendo não é para nos matar, mas para nos deixar mais resistentes. E precisamos compreender que só os murmuradores morrem no deserto. Aquele que se mantém fiel, ele chega ao lugar da bênção. Então é hora de resistirmos. Não vamos pegar nenhum atalho para sair desse deserto. Siga fielmente as orientações dadas pelo homem de Deus, e assim como aquela mulher, tudo ficará bem. Temos dicas valiosíssimas da palavra de Deus, e esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo para nós, de que com a palavra de Deus e com Ele no controle de todas as coisas, nós sairemos vitoriosos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que nós tiramos desse texto, de que se nós permanecermos fiéis, nós seremos vitoriosos. E a primeira dica que nós temos desse texto, a primeira coisa que nós aprendemos, é que diante das dificuldades, nós não devemos tomar nenhuma decisão
sem antes ouvir o homem de Deus. Ouça a voz do seu pastor. Se você não é desta igreja ou não pertence a nenhuma igreja, eu te aconselho, tenha sempre um mentor espiritual e que essa pessoa seja íntimo de Deus. Alguém que você possa confiar, que irá te orientar segundo a vontade de Deus. Não tome decisões precipitadas sem antes ouvir o que esse Filho de Deus tem para te orientar. Tomar decisões precipitadas podem gerar morte. Lembra, lá no livro de Ruth, Elimeleque, Noemi e sua família, quando tomaram decisões precipitadas, qual foi o fim deles? Então, tenha sempre em mente uma coisa: não tome nenhuma decisão sem antes ouvir o homem de Deus. Tem pessoas correndo sério risco de morrer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e muitos até fisicamente, por não ouvir a voz do homem de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto: só peça orientação a quem ouve a voz de Deus. Com certeza essa mulher tinha vizinhos, ela tinha familiares com quem ela podia conversar, pedir orientação, pedir ajuda, mas ela vai direto ao profeta. Ela sabia que esse homem falava com Deus e também ouvia a voz de Deus. A quem você tem ouvido? Que voz você tem deixado soar nos seus ouvidos? Com quem você tem se orientado? Essa pessoa é íntimo de Deus? Essa pessoa ouve a voz de Deus? Se você está em crise e é membro desta igreja, nós temos 2 pastores, homens de Deus, que podem te ajudar. Nós temos Ministério de Família que pode te ajudar. Seja isso, essa crise emocional, seja ela financeira. Às vezes você olha para mim e fala, mas, nossa, eu tenho procurado ajuda porque minha ajuda é financeira e eu tenho procurado ajuda com um economista ou algo do tipo. Eu tenho uma coisa para te dizer. Por mais que os nossos pastores não sejam formados nesta área, por serem homens de Deus e ouvirem a voz de Deus, eles têm a melhor orientação para te dar. Mas, se você tem vindo a eles, ou fala, se você não tem vindo até eles, ou fala, isso é bobeira, é só mais uma decisão, eu não vou ocupar os pastores com mais um probleminha, é só uma decisão que eu tenho que tomar. Cuidado. Porque aquilo que você acha que é uma simples decisão, pode se tornar num turbilhão de tempestade. E depois, o estrago pode ser bem maior. É melhor seguir a orientação do homem de Deus, do que depois tentar arrumar o caos diante da tempestade. E essa mulher, ela faz exatamente isso. Ela vai direto ao homem de Deus. Busque conselho de quem pode te orientar segundo a palavra de Deus. Busque conselho com quem não vai gerar mais dúvida em seu coração, com quem não vai transformar essa dúvida em um problema gigantesco. A terceira coisa que eu aprendo é que diante da dificuldade, nós não podemos murmurar, mas devemos clamar a pessoa certa.
Nossa geração está acostumada, nós já crescemos acostumado a reclamar de tudo, a falar de tudo, a questionar tudo. O que vale principalmente é a nossa opinião. Queremos sobressair em tudo aquilo que vamos fazer ou que estamos envolvidos. E às vezes, mas eu só estou falando a verdade. Cuidado com a murmuração. Não desperdice seu tempo com pessoas que não podem e não vão te ajudar. Vão sugar suas energias, vão sugar seu tempo e não vão fazer nada com você. E não poderão fazer nada por você. Você só será alvo de mais um comentário malicioso. Fale apenas com quem vai trazer solução para a sua vida. A quarta coisa que eu aprendo aqui com essa mulher é que se você vai ao homem de Deus, conte tudo, não esconda nada. Ela podia ter falado apenas que estava com dificuldades, mas ela abre o jogo. Olha no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela poderia ter falado: meu marido morreu, era temente ao Senhor, por que eu estou passando por isso? E agora você tem que me ajudar. Não, ela contou o seu problema. Então, se você vai até o homem de Deus, não esconda nada. Esconder parte do problema será motivo de uma bênção incompleta. Você será orientado conforme aquilo que você falar. Então, quando você chegar diante do homem de Deus, abra a sua boca e conte tudo. A quinta coisa que eu aprendo com esta mulher é que não devemos duvidar das palavras do homem de Deus, mas apenas obedecer. Às vezes nós até ouvimos o profeta, ouvimos o homem de Deus, mas na hora de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, misericórdia. O exemplo aqui é que nós devemos obedecer imediatamente. Se aquela mulher parasse para ficar pensando: será que eu devo obedecer? Obedeço. Os pós e o contra daquilo ali, ela poderia cair no descrédito e falar: melhor deixar isso para lá. Afinal, minha botija não tem quase azeite nenhum. Para que eu vou passar essa vergonha diante das pessoas pedindo tantas vasilhas? Mas ela imediatamente, quando ela ouve a voz do profeta, ela imediatamente, sem dúvida, ela simplesmente começa a obedecer. Você tem ouvido e obedecido a voz do homem de Deus? Aquilo que você tem ouvido, que tem entrado pelos seus ouvidos, tem sido colocado em prática no seu dia a dia? Você tem sido obediente àquilo que tem sido ministrado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa? Ou você prefere ouvir uma segunda opção, quem sabe uma terceira, quem sabe compartilhar num grupo nas redes sociais para saber o que as pessoas vão te orientar? Cuidado, muito cuidado. Porque o único que pode abrir caminho em meio ao deserto, em meio ao mar, é o Senhor Jesus. E somente uma pessoa orientada por Ele, somente uma pessoa que tem intimidade com Ele, pode te ajudar a tomar a decisão correta. A sexta coisa que eu aprendo com esta mulher
seja sempre uma parceira ou um parceiro, um ombro amigo dos seus vizinhos. Certo é que aquela mulher não era simplesmente mais uma pessoa naquele vilarejo. Se ela não fosse uma pessoa, uma mulher abençoadora, um exemplo, as pessoas jamais emprestariam tantos vasos para ela. Vamos ver aqui no verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Ela não foi só pedir um simples vaso para uma pessoa. Ela foi pedir muitos vasos para muitas pessoas. E se essas pessoas não vissem nela um bom testemunho, eles jamais estariam colocando os seus utensílios pessoais na mão daquela mulher. Afinal, o seu marido morreu. Que loucura é essa dessa mulher? Mas eles confiavam na palavra dela. Então, seja um abençoador, uma abençoadora daquelas pessoas que estão próximas de você. Se fôssemos entrevistar neste momento os seus vizinhos, o que eles diriam de você? Se fosse neste momento questionar a um dos seus vizinhos, quem é fulano? O que eles diriam de você? Uma outra coisa que nós aprendemos com esta mulher é que nós devemos ouvir a voz do homem de Deus e obedecer imediatamente. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. Ela foi imediatamente. Ela não parou para analisar nenhum pós e nenhum contra do que aquela atitude poderia acontecer. Ela simplesmente obedeceu. Há quanto tempo você tem ouvido a palavra, a ordem de Deus e não tem obedecido? Há quanto tempo você tem sido orientado, cuidado, não vai por este caminho, não toma essa decisão e você não tem obedecido? Há quanto tempo você vai ficar sofrendo pelo simples fato de não obedecer? Quanto tempo mais você vai ficar com essas emoções tão complicadas, com essa situação financeira só complicando ainda mais, com essa depressão, com essas enfermidades, com esse filho desobediente, longe da casa de Deus, com essa crise conjugal, só porque precisa tomar uma decisão, e uma decisão simples: obedecer. Cuidado, a porta da graça um dia vai se fechar, e ela pode se fechar agora. Então, eu te convido agora a tomar essa decisão. Uma outra coisa que eu aprendo com esta mulher, que mesmo em dias amargos, a obediência produz frutos de bênção. Aquela mulher estava vivendo a pior amargura de sua vida, a pior amargura que uma mulher pode enfrentar. O seu marido estava morto, os seus filhos estavam sendo prestes a ser levados pelos credores, mas mesmo assim, diante de tudo aquilo, ela resolve obedecer.
Você está vivendo dias amargos? Será que diante de toda dificuldade, diante do quadro que estamos vivendo, eu tenho certeza que cada família tem uma dificuldade diferente, todo mundo está passando por momentos difíceis. Mas eu quero te deixar mais uma pergunta. Diante de todos os dias amargos que você tem vivido, você tem obedecido certinho como o homem de Deus tem te orientado? Será que ainda não tem uma areazinha lá na sua vida que está aberta, que está exposta, que você não tem obedecido? É hora de analisarmos. A 8ª coisa que eu aprendo com a lição extraída da vida dessa mulher é que quando a bênção chegar, devemos voltar ao homem de Deus para que ele nos oriente e nós não desperdiçamos aquilo que recebemos. Quando a bênção chegar, volte ao homem de Deus e busque orientação para administrar aquilo que você recebeu. Há quanto tempo você vai manter em oculto a bênção que você recebeu? Há quanto tempo você acha que você vai ficar achando que tem capacidade suficiente para administrar sozinho aquilo que você recebeu? Aquela mulher vai até o homem de Deus, pede orientação, obedece imediatamente. Mas uma outra coisa que ela faz é retornar imediatamente após a bênção recebida. O homem de Deus não precisou ir atrás daquela mulher para perguntar: como está? Deu tudo certo? Assim que a bênção chegou, ela foi imediatamente ao homem de Deus para receber orientação do que fazer com a bênção que Deus havia te entregado. Sua bênção chegou, continue obedecendo. Tem muita gente que depois que a bênção chega, a bênção já chegou, obedecer, mas para quê? Cuidado. Não transforme a sua bênção em maldição. Não transforme o antídoto em veneno. A 9ª coisa que eu aprendo com esta mulher é que assim como as provas, as bênçãos vão chegar até o nosso limite. Verso 6. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. A bênção chega até o limite que nós podemos administrar. Não teria cabimento nenhum se aquele azeite continuasse a jorrar, se aquela mulher não tinha onde colocar. Será que essa sua reclamação de que eu tenho orado tanto e Deus não me responde, eu tenho clamado tanto, tenho pedido, às vezes nós não temos administrado corretamente nem aquilo que Deus já nos deu. Então, para que vamos tentar Deus insistindo naquilo que Ele não vai nos dar? Porque nós não temos capacidade para administrar. Então vamos ter cuidado, não vamos fazer oração de tolo, gastando tempo com aquilo que Deus não nos dará. Quanto tempo mais nós vamos ficar murmurando do que Deus não fez, se nós não fomos capacitados para administrar aquilo que pedimos? Eu quero concluir esta mensagem. Vamos nos lembrar sempre de que nós podemos escolher a semente, mas cuidado, que nós somos obrigados a colher aquilo que plantamos.
Então, diante das dificuldades, não tome nenhuma decisão sozinho. Diante da dificuldade, do que você está passando, não tome nenhuma decisão sozinho, sozinha. Provérbios diz que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve sábios conselhos. Aquele que é reto, ele ouve sábios conselhos. Não estou te falando para você sair falando para as pessoas e pedir orientação a um e a outro, para suas amigas, para os seus vizinhos, para os seus parentes, não. Busque orientação naquele que é seu mentor espiritual. Busque ajuda de quem trará solução e não mais confusão para a sua vida. Bata na porta certa. Fale com a pessoa certa. Muito cuidado com quem você fala dos seus problemas, porque nem todas as pessoas são dignos de ouvir sobre as suas aflições. Por mais difícil que tenha sido os últimos dias, nunca desista daquilo que Deus te deu. Use a sua fé. Deus abre porta, mesmo nos mais tensos muros de concreto. Sua família foi Deus que te deu. Não abra mão dela. Seus filhos foi Deus que te deu. Não abra mão deles. Seu esposo foi Deus que te deu. Não abra mão dele. A sua esposa foi Deus que te deu. Não abra mão dela. O seu trabalho foi Deus que te deu. Não abra mão dele. Aquela casa que você pensa que vai perder, se foi Deus que te deu, não abra mão dela. Não abra mão daquilo que Deus tem te dado, porque Ele tem recurso, mesmo em meio à crise. Ele é dono do ouro e da prata. Vencer o deserto nos fortificará. Estejamos atentos. Quem viaja no deserto deve ficar sempre atento a todos os detalhes, porque fitar os olhos na imensidão do deserto pode nos fazer perder o mais lindo oásis que às vezes estava a passos de nós. Por mais difícil que esteja a sua vida, Deus pode te ajudar. Nunca se esqueça de fazer a sua parte no processo do milagre. Ouça e obedeça. Aquela mulher não tinha como multiplicar o azeite. O profeta não tinha como multiplicar o azeite. Mas aquela mulher tinha certeza que, como homem de Deus, ele poderia te ajudar. Simplesmente busque orientação no homem de Deus e obedeça aquilo que lhe foi proposto. Talvez você esteja aí agora pensando, você fala isso porque você não imagina o que eu realmente tenho passado. E realmente eu não imagino e nem cabe a mim imaginar. Mas eu quero te mostrar que a chave para o seu milagre, que a porta para este milagre, a saída para essa aflição que você tem vivido, é simples. Ouça o homem de Deus. Conte para ele. Ouça a orientação e obedeça. Deus pode te ajudar. Eu não posso. O homem de Deus não pode te dar a bênção, mas pode te orientar qual caminho você vai seguir. Independente do que você tem passado, do que você tem vivido, Deus tem bênçãos para você. Por mais difícil que tenha sido, não abra
mão daquilo que Deus te deu. Siga firme, siga avante, aguente só mais um pouquinho, que a bênção virá. Apenas obedeça. Eu gostaria de te convidar a orar juntamente comigo neste momento. Se você não tem um lar espiritual, se você não tem alguém que te oriente espiritualmente, se você mora próximo à nossa igreja, você pode estar ligando, buscando orientação, estar marcando com os nossos pastores e vindo até aqui. Se você mora distante, em outra cidade ou até em outro país, eu te convido a buscar alguém. Busque orientação em Deus, peça a Ele para te mostrar alguém que tem intimidade com Ele, alguém que pode te orientar espiritualmente, mas não tome decisões sozinho, não tome decisões sozinha. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós aprendamos a ouvir e obedecer. Pai, eu te agradeço neste momento por tua palavra, porque antes de tudo ela falou ao meu coração, porque antes de tudo eu tive que aprender a obedecer. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão com os nossos irmãos, que apesar da distância, mas o Teu Espírito Santo mantém a chama acesa em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos nossos líderes e por tudo que eles têm nos orientado. Senhor, segura nas nossas mãos, nos ajuda a tomar sábias decisões em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, esteja agora com aquele irmão, com aquela irmã que está distante e não sabe com quem, em quem buscar ajuda. Mas que o Senhor possa levar até eles um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa os orientar a tomar sábias decisões. Esteja com os teus filhos, ó Pai. Abre porta onde não há mais situação, ó Pai. Não há mais caminho em que a pessoa possa olhar e falar, não é esta a saída. Mas nós cremos que Tu és Deus de milagre. Sê com os teus filhos, ó Pai. E conceda a eles, ó Pai, bênçãos incontáveis. Bênçãos sem fins. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe você que nos acompanha em sua casa nesse momento. Nós queríamos deixar nossos avisos. Nós teremos culto domingo de manhã na EBD. Teremos EBD para as crianças, os jovens, adolescentes, adultos. Nós acompanhamos toda a série da CPAD aqui. Então, de casa, você vai poder acompanhar a EBD. À noite, o nosso grande culto, às 19 horas. Participe conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Venha com a sua família assistir e ser abençoado por Deus por meio da pregação, dos louvores, do culto a Deus, nesse tempo de crise e de pandemia que estamos vivendo no Brasil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, lá o nosso trabalho no YouTube, para que Deus possa nos abençoar, já que estamos iniciando esse processo de transmissão online, do qual nós não tínhamos, nem temos ainda uma experiência adequada. Então, obrigado por sua paciência de estar conosco até que nós aprendamos isso mais plenamente. E também se inscreva nas orações de 24 horas que nós temos, para que você possa, junto conosco, orar, para que isso passe e acabe logo, e para que Deus opere os seus milagres por meio da sua santa palavra. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse culto nesta noite. Obrigado pelas irmãs que aqui estão se reunindo para louvar o seu nome, para cantar, para pregar. O Senhor possa usá-las poderosamente, que a tua palavra alcance o coração de todos aqueles em qualquer parte do mundo que haverão de ouvir e que sejam mudados pelo poder dela, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos um tempo abençoado em nome de Jesus. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre todas as nossas famílias, principalmente nesse tempo de crise. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos.